Tava deitada às vezes para dormir, disparava o coração. Assim, tente mudar a sua mente, o seu foco naquele momento. Isso aí me dava uma ansiedade também terrível. É algo assim que me ajudou bastante mesmo, porque eles não aprendiam ali com o processo deles. E que ele possa libertar vocês também. Realmente a gente precisa aprender com os processos. Você sofre com ansiedade e depressão? Você tem algumas dessas doenças? É muito difícil lidar, né, com a ansiedade, com a depressão. São doenças na mente, são doenças que com o tempo acabam afetando o nosso físico, o nosso corpo. São doenças que as pessoas às vezes não entendem, às vezes as pessoas ao seu redor, a sua própria família não entende o porquê que você tem, que você passa por isso. Tem gente que chega até a pensar que é frescura. Infelizmente é uma realidade e tem aumentado cada vez mais, né, os casos de ansiedade, de pessoas com depressão. E é muito difícil lidar com isso, principalmente sozinha. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo e roda a vinheta. Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica. Eu passei por isso de ter ansiedade, não cheguei a ter depressão, graças a Deus, mas tive ansiedade, vários sintomas de ansiedade, começou a atingir o meu físico, né? A mente é tão poderosa que começa a aparecer sintomas físicos, né? E eu passei por isso, cheguei a ter uma crise de ansiedade, assim, um pouco mais forte de ir parar no hospital no ano retrasado. De lá pra cá, eu fui buscando, né, procurando, me informando mais sobre como lidar, como viver com isso, né, com essa ansiedade. Hoje em dia, eu, graças a Deus, estou muito melhor. Eu posso até dizer que venci a ansiedade, eu sei lidar muito bem, graças a Deus, com essa dificuldade. Eu tenho aprendido de que nós precisamos viver o momento presente, precisamos estar presente no lugar onde nós estamos e não ali só o físico e com a mente ausente, pensando já nas outras coisas que tem para fazer. Então eu tenho aprendido bastante coisa e tenho colocado algumas coisas em prática. E eu quis trazer esse vídeo para vocês para ajudar, né? Se você estiver passando aí com ansiedade, com depressão, algumas das coisas que eu vou falar aqui servem para as duas situações, né? Para as duas doenças, tanto para ansiedade quanto para depressão. É mais pra gente bater aí esse papo, né? Que Deus conforte seu coração, console o seu coração, te ajude se você estiver passando por uma dessas doenças que é tão ruim mesmo, é tão inquietante, né? Nos angustia, nos deixa chateadas. Às vezes a gente não consegue curtir um momento em família, porque a gente tá ali com o peito apertado, ou chorosa, ou não quer nem sair de casa, no caso da depressão, né? As pessoas às vezes ficam em casa, não querem nem sair de suas casas. Então são doenças assim que aflige bastante, né? A cada pessoa que passa por elas. E eu vou passar pra vocês aí coisas que eu tenho feito, né? Que eu tenho aprendido, vou tentar passar o máximo aí pra vocês do que eu tenho colocado em prática na minha vida e que tem dado certo. E assim, eu já fiz um outro vídeo falando um pouco sobre isso, já dei algumas dicas. Tem coisas que eu fazia antigamente, que eu ainda faço e que eu já notei resultado, como tomar chá de passiflora, que eu já falei em outro vídeo. É algo assim que me ajudou bastante mesmo a me sentir mais calma, acalmar mais a mente, a diminuir os sintomas que eu tinha de ansiedade, que no caso eu sentia às vezes o coração acelerado, o coração apertado, de repente do nada tava deitada às vezes para dormir, disparava o coração, acelerava o coração. Então tinha vários desses sintomas. Depois que eu passei a usar o Passiflora, melhorou demais. Eu cheguei a comprar primeiro na farmácia Passiflora, mas depois eu comecei a fazer uso do chá, né? Eu compro na Casa Natural as folhas de Passiflora, né? Que é a folha do maracujá, e eu costumo fazer. Ultimamente eu não faço assim todos os dias, né? Agora que eu já me sinto melhor, eu às vezes faço uma vez por semana, ou às vezes quando eu vejo que tô precisando mais, aí eu volto ali e faço todos os dias, depois dou uma parada. Então tem sido assim ultimamente, mas antes, quando eu tava ali mais com sintomas frequentes, eu fazia o uso direto, todos os dias eu tomava Passiflora. E outra dica é, se você notar, perceber que algo que você faz começa a despertar ali o sintoma de ansiedade, que você tente mudar a sua mente, o seu foco naquele momento. Vou dar um exemplo prático para vocês, que era o que acontecia comigo, para
vocês entenderem. Eu percebi e percebo até hoje ainda que lavar louça me dá ansiedade. Eu começo a sentir ali uns sintomas de ansiedade, vai apertando meu peito, eu vou querendo que aquela louça acabe e isso vai me despertando ansiedade. Eu vou pensando nas coisas que eu tenho para fazer depois e vai me gerando ansiedade. Então é um gatilho para eu ter ansiedade. E quando eu fiz terapia próxima à minha casa, a psicóloga conversou comigo e me disse que quando eu notasse que algo estava ali despertando, eu fizesse outra coisa para distrair. Se der para parar e fazer outra coisa, melhor ainda. Mas se não der, se é algo que você tem que ficar ali parado igual a louça no meu caso, que escute uma música, cante, faça algo assim para distrair a mente, né? E não ficar focando em outras coisas do futuro. E aí eu tenho feito isso desde então, é algo que me ajudou bastante também. Então, hoje em dia ainda, se eu percebo que a louça está me estressando já, eu já começo a louvar. Como eu sou cristã, eu louvo na igreja, então já é algo pra mim que eu gosto muito, né, de louvar a Deus, então eu já uni aí as duas coisas, e sempre quando eu tô lavando a louça ali, se eu percebo, eu já começo a cantar, a louvar, e aí é o que ela falou, você não tem como lavar a louça, cantar e ainda ficar pensando em milhares de coisas. Você vai focar ali na letra do louvor e na louça que você está lavando. Então é uma técnica que eu gostei bastante, tenho aplicado. Aí você precisa anotar, perceber quais são as coisas que causam em você os sintomas. Quando começa, como começa. Então que você perceba e tente já, tá começando, vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa, que ajuda bastante, que você possa tirar o foco daquilo que tá te angustiando e pensar em outra coisa para dar uma aliviada, mesmo que seja uma tarefa que você precise terminar, aí você dá uma respirada e continua, ou faz da forma que eu tô fazendo também, põe uma música, canta, para conseguir concluir a tarefa sem deixar aumentar esses sintomas de ansiedade. Outra dica que eu também pesquisei quando eu tava sentindo muitos sintomas de ansiedade e eu achei bem legal, é que nós devemos aceitar os sintomas de ansiedade. Então não lute contra eles. Quando começa a vir, não lute, não fique pensando, não quero sentir assim, não quero estar pensando isso, não quero sentir essa dor, ou não se desespere, meu Deus, meu coração tá acelerado, vou morrer. Igual eu, assim que eu tive a primeira vez o coração, né, disparou, eu tive essa crise, eu fiquei desesperada, eu pensei, meu Deus, tô morrendo, porque eu nunca tinha tido aquilo, né, eu não conhecia, era algo desconhecido, e quando eu me desesperei, os sintomas só foram aumentando, aumentou demais, agravou demais ali na hora. Eu já comecei a sentir a língua pesada, ir pra trás, assim, querendo grudar no céu da boca. Comecei a ter tremedeira, minhas carnes tremiam das pernas, assim, sozinhas, ficavam tremendo demais. Então, assim, só aumenta o problema, né? Se a gente se desespera naquele momento que tem ali um sintoma de ansiedade. Principalmente no caso desse, né? Porque às vezes eu tinha antes, mas era uma coisinha ali, uma coisinha aqui. A cabeça um pouco dolorida. Sentia às vezes um aperto no peito. Então, todos esses eu fui me acostumando. Mas quando meu coração disparou, acelerou, assim, eu me assustei demais. E eu até já ouvi a Mayra Card falando, porque agora eu falei pra vocês, eu comprei o curso da Mayra Card, Seca Você, e eu tenho feito, e eu tinha escutado antes, né, ela falando uma vez que esses sintomas que a gente sente é o nosso corpo nos mostrando, acorda, tem alguma coisa de errado, para o que você tá fazendo, para de agir dessa forma, para de continuar nesse caminho. Então é um despertar, né? É o nosso corpo nos acordando ali para que a gente venha ter mais carinho com ele, né? Mais atenção, que a gente venha olhar melhor para o nosso corpo, né? Então, eu tive esse acelerar aí do meu coração e foi um despertar mesmo, que aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Não, pensei, eu preciso resolver, preciso melhorar essa situação, não dá para continuar do jeito que tá. Então, realmente foi, o corpo me deu um chacoalhão e deu certo, né? Mas aí é isso, tipo, tiver vindo sintoma, não fica preocupado. Pensei, eu estou bem. Era isso que eu pensava, eu tô bem, não é nada, é só da ansiedade, eu estou bem. E aí eu ia me acalmando. Das outras vezes, né, que meu coração disparou, eu já fui colocando essa técnica aí em prática, ficava pensando, eu tô bem, é só da ansiedade. E dava certo também. Outra dica que eu gosto de fazer, aprendi a fazer, tenho feito e tem me ajudado, é listas de tarefas. Quando fica só na nossa cabeça, quando ficava só na minha cabeça, isso aí me dava uma ansiedade também terrível. Então, faça no celular ou em papel. Eu
prefiro no papel. Às vezes eu faço no celular, mas eu prefiro mais no papel. Aí eu pego e anoto ali, hoje tem isso, isso, isso e isso pra fazer. E tem ajudado bastante, porque tira da mente e você não fica preocupada, não posso esquecer. Porque quando eu não fazia, eu ficava, não posso esquecer disso, tem isso pra hoje, tem isso depois. Então hoje em dia não, tá ali no papel, eu sei que, terminei essa tarefa, vou olhar lá qual é a próxima e não vou esquecer de nada. Então isso tem me ajudado bastante e que você também possa fazer, porque é uma coisa que realmente ajuda, que realmente funciona. E outra dica também, gente, é vocês observarem a natureza. Eu aprendi também no curso Seca Você e eu tenho colocado em prática e tenho gostado demais. Tanto para depressão quanto para ansiedade, essa é uma dica muito boa, de que vocês todos os dias parem 5, 10 minutos num lugar de natureza, ou num parque, se estiver perto da casa de vocês, numa praça, ou na própria casa de vocês, se tiver uma paisagem, algo da natureza, né, para observar, que você pare ali 5, 10 minutos todos os dias. Isso dá uma paz de espírito e, como o professor mesmo falou no curso, isso faz a gente pensar, né, de como Deus é grande e de que Ele cuida de cada coisa ali na natureza, de cada pássaro, de cada coisa Ele cuida, Ele tem cuidado, Ele tem sustentado. Então, mais ainda Ele cuidará de cada um de nós, mais ainda Ele cuida de mim e de você. Então, a gente observando assim, a gente fica presente ali naquele momento, que a gente precisa estar nesse estado de presença. Eles falaram bastante sobre estado de presença nessa aula e isso nos ajuda a estar ali, né, fisicamente e mentalmente presente naqueles 5, 10 minutos de observação, de observar a natureza. Então que você também possa fazer isso, porque tem me ajudado bastante, tenho gostado bastante. Eu tento tirar sempre uns 5, 10 minutos por dia. Tem me ajudado, é bem legal. Que você também possa colocar em prática essa dica. E aí agora, através do curso Seca Você, a gente tem ali, entra todo mundo com o objetivo de emagrecer, mas tem bastante aulas, né? Bastante conteúdo para aprender também. Então, em uma das aulas que eu vi um pouco sobre isso, assim, da questão de depressão, onde o professor, que ele é um pastor, né? Ele dá aulas também ali com a Maíra, ele fala que ele teve depressão. E aí ele diz assim que Deus não quer nos tirar a depressão, nos curar da depressão. Não quis, no caso dele, tirar a depressão dele, curá-lo, né? De repente, eu orei e amanhã eu tô curado. Ele falou que por que Deus não quis isso, não quis fazer isso na vida dele, não quer fazer isso nas nossas vidas. Porque se Deus simplesmente tirasse a depressão da vida dele e ele não aprendesse nada com essa doença, com esse processo, com o processo até chegar na cura, ele continuaria ali com os maus hábitos de vida dele que ele tinha e voltaria a ter depressão futuramente. Ele voltaria para aquela mesma situação, para aquele mesmo problema, se ele não aprendesse nada. Então, quando eu escutei essa história, esse resumo que ele deu aí sobre a própria vida, sobre a vida dele, eu achei muito interessante, porque em tudo na nossa vida, né, é assim, e nessas questões também dessas doenças é assim. Deus quer nos ensinar através do processo. Então, se você ganha a sua bênção rápido, você não aprende ali com o processo. Então você às vezes não dá valor pelo que você recebeu e às vezes você também, no caso de uma doença igual no caso dele, você não mudaria os seus hábitos e você não aprenderia nada e você poderia voltar para aquela situação, né? Se você conquistou algo, você poderia perder algo e voltar ali para a situação antiga, né? Então, realmente a gente precisa aprender com os processos. Uma pessoa às vezes pobre, sem condição financeira, que ganha de repente uma herança, que ganha de repente na Mega Sena, ela não vai saber lidar ali com o dinheiro, com tanto dinheiro, e às vezes ela vai perder tudo, porque ela não passou ali pelo processo necessário do crescimento, da prosperidade, né, do enriquecer. Ela não passou pelo processo, ela simplesmente caiu no colo dela aquela bênção, e aí às vezes ela não vai saber o que fazer com aquele dinheiro e vai acabar perdendo o dinheiro todo. No meu caso, eu passo, né, pelo processo, eu já comentei com vocês aí nos vídeos, eu espero por um filho. Deus tem o porquê, né, de dar esse processo pra mim, né? Pra cada um de nós, ele tem um motivo de nos fazer passar por cada processo, né? Eu vou dar mais valor ao meu filho, eu estou aprendendo muita coisa nesse tempo de espera, eu tenho tentado buscar cada vez mais a Deus. Então, se ele me desse rápido, às vezes eu perderia minha alma, minha salvação, não iria querer saber de Deus, às vezes não ia dar valor pro meu filho. Então,
todo esse processo tem um porquê, né? Deus tem um motivo com tudo isso. E no curso a Maíra falou também, né, de que nós queremos alcançar um objetivo, mas não queremos passar pelo processo. Então, no caso lá, ela deu o exemplo, você quer ser magra, mas você não quer passar pelo emagrecimento, você não quer passar pelo processo para chegar ali no seu objetivo. Então, que a gente venha a aprender a passar pelos processos, a aprender com os processos. E eu tenho passado aí por esses processos, né? Tanto em questão à espera de um filho, quanto numa melhora na minha saúde, né, na minha qualidade de vida. Eu tenho passado aí por esse processo. Eu quero, né, ter um corpo saudável, não só esteticamente, mas eu quero um corpo saudável mesmo, assim. Eu quero ver melhora em dores, né? Eu já eliminei alguns quilos e fiquei feliz com isso, tenho me sentido melhor, né, estando um pouco mais magra, mas eu quero também me sentir bem por completo, sabe, ter mais energia. E para alcançar esses objetivos eu preciso passar pelo processo, e o processo é difícil, é doloroso, porque eu tenho que abrir mão de coisas que eu quero comer, que eu gosto, eu tenho que me esforçar e treinar. Então são coisas assim que aos meus olhos hoje não são prazerosas, mas que vão fazer bem, né, a mim. Então é um processo, e aí eu tenho que aprender a passar por esse processo. E Deus tem os planos dele, né, com esses processos. Tem essa questão de que é para nos fazer aprender alguma coisa, né, para nos mudar, né? Porque às vezes a gente era de um jeito e depois no final do processo a gente já é de outro jeito. Então tem esse objetivo de Deus, mas depois que eu assisti essa aula onde eles falaram, né, sobre que não dá para ser de um dia para o outro você alcançar alguma coisa, né? Tem ali um processo para você alcançar o seu objetivo. Depois dessa aula eu fui ler a Bíblia e eu vi uma passagem que eu achei bem interessante, que fica em Êxodo 7, do versículo 1 ao versículo 3, onde fala que Deus iria endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito, para não libertar o povo, porque Deus iria multiplicar os sinais e maravilhas dele ali naquele lugar. Então Deus tinha também ali o propósito dele, né, com esse tempo do povo ali no Egito. Deus poderia ter tocado no coração de Faraó e deixado ele libertar o povo na primeira praga, mas Deus tinha o propósito dele ali, ele queria aumentar, multiplicar ali as maravilhas, os sinais dele ali naquele lugar, tanto para que o povo lá do Egito visse o Deus de Israel, né? Visse o Deus ali grande, poderoso, que fez ali todos aqueles sinais e maravilhas, e até para o próprio povo dele era interessante isso, para que Deus provasse para o povo dele todas as coisas que Deus poderia fazer, as coisas que Deus quis fazer ali pelo povo dele, e até para depois as próximas gerações, né, saberem o quão grande e poderoso é esse Deus, né, criador dos céus e da terra. Então, para todas aquelas pessoas ali, Deus quis, através daquele processo todo, mostrar alguma coisa. Então, ele quis ensinar alguma coisa, tanto para o povo dele, quanto para aquelas outras pessoas. Então, em todos os processos, Deus tem algo, né, a nos ensinar. E que nós venhamos aprender, porque mesmo depois que o povo é liberto, eles ainda passam 40 anos ali no deserto, porque eles não aprendiam ali com o processo deles. Então, para que o nosso processo venha a ter um fim, né, tanto na questão, em várias questões, e nessa questão que nós estamos falando, né, de ansiedade, de depressão, que a gente venha a aprender com esse processo. O pastor no curso do Seca Você, ele falou isso, né, de que Deus ensinou ele que ele deveria abandonar as práticas dele, os hábitos dele, a má qualidade de vida, a má alimentação, o sedentarismo. Então ele aprendeu ali com aquele processo, abandonou as práticas erradas dele, passou ali a buscar, né, uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, a se exercitar, a se alimentar melhor, e aí ele foi curado da depressão, ele alcançou ali a bênção, o objetivo dele. Então que nós venhamos a aprender também com os processos que nós passamos na nossa vida, que a gente venha buscar ali o que o Senhor quer nos ensinar através de cada processo nas nossas vidas, para que nós sejamos aprovadas e o processo acabe, o processo termine, para que venhamos receber a nossa vitória, a nossa bênção. Que você também consiga aí passar pelos seus processos, que você consiga aprender com os seus processos.
E aí estamos juntas nessa. No que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui. Se vocês quiserem, né, desabafar e falar um pouco sobre o emocional de vocês, como que tá, né? Pode comentar, deixa o seu comentário. Vamos aí nos ajudando, né, nessa situação, nessa questão, em busca da nossa melhor versão, como diz no curso, né? No curso eles falam bastante isso, né? De que nós estamos em busca da nossa melhor versão, então vamos juntas nessa. Então, eu espero ter ajudado vocês, que Deus cure e liberte vocês dessa depressão, dessa ansiedade, como Ele tem me libertado, graças a Deus, e que Ele possa libertar vocês também. Deixem um comentário de vocês, curtam o vídeo e espero ter ajudado a cada um, né, cada uma que passa aí por esses quadros, né, de ansiedade, depressão, porque é uma doença que realmente é muito ruim, tem sido, como dizem, o mal do século, né? Hoje em dia tudo é muito rápido e a gente quer que seja mais rápido ainda. A palavra de Deus diz, né, que nos últimos dias Ele abreviaria o tempo, né? O tempo passaria mais rápido e hoje em dia a gente vê isso, a gente nota. Então, estamos realmente no fim dos tempos, né? O que a Bíblia nos mostra, né? De que chegará ali um fim, né? Um tempo do fim aqui dessa terra e nós estamos próximos já desse fim. Então, que você possa buscar a Deus, buscar a Jesus, se converter dos seus maus caminhos, que você possa abandonar as práticas ruins, tudo que você faz de ruim, tanto para o seu físico quanto na sua vida espiritual, que você venha guardar aí a sua alma também, guardar o seu coração e que você seja liberta dessa depressão em nome de Jesus. E é isso para esse vídeo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.